Graça e paz, querida igreja. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Tenho um carinho especial por essa igreja. Eu conheci essa igreja, eu moro em Osasco, eu sou de Osasco, mas eu soube desta igreja quando eu estava na Califórnia, num congresso, e eu conheci essa pessoa simpática que era dessa igreja, muito grande, muito abençoada, em Osasco. Então, eu soube da Carisma na Califórnia. Aí, depois, eu tive o privilégio de estar aqui com vocês e de ver a boa mão de Deus operando nas suas vidas, nos seus ministérios. E tenho tido o privilégio de caminhar um pouquinho mais de perto com alguns dos seus líderes. Estão animados e animadas hoje à noite? Estão pensando no almoço gostoso do Dia das Mães? Pois tá bom, queridos e queridas. O tema que Deus colocou no meu coração para partilhar com os irmãos e as irmãs hoje é: Tu és meu filho amado. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, os queridos que estão online, eu digo que saber quem eu sou, ter a noção de quem Deus diz que eu sou, faz toda a diferença na nossa caminhada. A nossa identidade, entender quem diz que eu sou, transforma toda a nossa maneira de agir. Quando eu sei que Deus diz quem eu sou, eu consigo dizer não para muitas coisas, eu consigo dizer sim para muitas coisas. E eu gostaria que nós lêssemos o texto. Está em Salmo 139, 16 até o versículo 13 até o versículo 16. Salmo é o livro do louvor. Salmo é o inário dos judeus, dos hebreus. Então não tem capítulo. É uma canção. Já ouvimos muitas canções abençoadas hoje de manhã e vamos agora ler esta canção. Salmo 139, versículo 13 até versículo 16. Vamos lá. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Esse trecho foi o querido Davi escrevendo. E eu vou ler de novo, porque eu queria que ficasse bem claro no nosso coração. Versículo 13 até o versículo 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus olhos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Querido e querida, nós fomos entretecidos, nós somos criados no ventre de nossa mãe. Não foi algo, foi entretecido. Essa palavra significa aquilo que no Nordeste do Brasil as mulheres fazem, aqueles bordados, né? E é com muito cuidado, é com muita destreza que é feito. Não é aquele negócio que a gente comprava no Walmart, lembra? Que era legal e tal, mas não era entretecido, era fabricado. A palavra de Deus diz que eu e você fomos entretecidos no ventre de nossa mãe, amém? Nós não somos um acidente. Pode ser que fomos um acidente para os nossos pais, mas não para Deus. Não faz diferença. Hoje, em especial, o Dia das Mães, nós somos... Cada um de nós, se a gente está vivo aqui, nós somos entretecidos no ventre de nossa mãe e nós somos planejados. O outro texto está em Salmo, o outro cântico. Olha, lembrem-se, estas que nós acabamos de ler era cantado pelos judeus.
durante toda a época de suas vidas. Música e judeus sempre foram juntos. Cantavam à mesa, cantavam na sinagoga, cantavam quando estavam caminhando. Então, isto era algo que penetrava no coração e na alma de cada um hebreu, de cada um judeu. O outro, que eles cantavam também, que faz parte da nossa meditação de hoje, é Salmo 8, 5 a 9. Queria que nós lêssemos juntos. Salmo 8, 5 a 9. Aqui é um outro cântico. Salmo 8, 5 a 9. Fala assim: Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras de suas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre nas veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, você foi planejado. Deus deu autoridade para o homem, para a mulher. Nós somos diferentes de toda a criação. Nós podemos falar, nós podemos sentir, nós podemos comunicar, nós podemos apreciar. Nossa identidade faz toda a diferença. Sabermos quem nós somos. E aí, prosseguindo, eu queria que nós pensássemos um pouquinho em como foi. É uma pergunta que tem tentado no meu coração. Quando foi que Jesus de Nazaré, aquele bebê que nasceu de Maria, pequenininho, quando foi que ele teve a noção que ele era o Messias? Já pensou sobre isso? Quando foi que Jesus de Nazaré, quando foi que aquele menino entendeu que ele era o Messias? E tem algumas possibilidades. Alguns estudiosos acreditam que ele sempre soube. Alguns estudiosos acreditam que, quando Jesus nasceu, ele já sabia que ele era o Messias. Alguns acreditam que ele foi percebendo, que ele foi entendendo, com o estudo da palavra, com o tempo que ele ficava. Ele nasceu em Nazaré. Nazaré era um lugar muito simples, mas muito belo. E ele subia, provavelmente, nos montes, em lugares que tinham, e ele era um rapaz, um menino, que se permitia ser... o Espírito Santo foi falando com ele. Eu, particularmente, acredito que foi assim. Eu, particularmente, acredito que Jesus foi entendendo que ele era o Filho de Deus. E aí, uma coisa muito preciosa, porque Maria, ela entendeu que ela ia dar luz ao Messias, certo? Foi muito claro, o anjo falou para ela. Mas eu acredito que Maria permitiu que ele fosse se autorizando. Maria foi uma mulher sábia, tinha só 15 aninhos, provavelmente. Mas Maria foi escolhida a dedo. Maria foi escolhida a dedo para ser aquela pessoa que permitisse que Jesus de Nazaré descobrisse que ele era o Messias. Ela provavelmente falou, mas o menino Jesus, conforme ele foi crescendo, conforme ele foi lendo as Escrituras, fiz um pouquinho de estudo. Ali em Nazaré tinha uma sinagoga, porque quando Jesus nasceu, ele não nasceu numa família bastarda, ele não nasceu numa família rica, ele nasceu numa família simples. Nós sabemos isto porque a oferta que foi oferecida aos 7 dias no templo foi uma pombinha, foram 2 pombinhas. As famílias abastardas, elas ofereciam um novelho, uma ovelhinha. Mas as famílias mais simples ofereciam os pombinhos. Foi o que Maria e José ofereceram. Olha que interessante, queridos. Deus, o autor dos céus e da terra, permitiu que Jesus nascesse em um lar simples. Não é interessante isto? Um lar simples. Então, da mesma forma, Jesus, ele conheceu as Escrituras, o hebraico, o Velho Testamento, nas sinagogas, numa escola pública, vamos dizer assim. Ele também não foi aluno de lugares ricos.
Os fariseus, os saduceus, eles iam em escolas especiais. Jesus não, provavelmente na sinagoga. Jesus de Nazaré, ele estudou a palavra de Deus em hebraico, porque quando ele menciona o Velho Testamento, a gente percebe que ele conhecia, ele lia o hebraico. Jesus de Nazaré falava o aramaico, que era a língua que eles falavam, né? Lembra Talita Cumi? E alguns outros textos da palavra de Deus eram em aramaico, era a língua do dia a dia. Mas Jesus também entendia o grego. O grego era como o inglês de hoje em dia. Então, Jesus de Nazaré, ele ia lendo as Escrituras. E ele foi descobrindo. Quando ele lia os profetas, ele foi sendo revelado que ele era esse Messias, que ele era o Messias. Então, a identidade é algo que vai sendo formado, bem como a santificação. Aceito a Jesus e eu sou salva. Mas o processo, queridos e queridas, de saber quem eu sou, é revelado dia a dia pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Amém? É algo paulatino. Nosso Deus, ele ama processos. Você percebe? O nosso Deus ama processos. Ele podia ter criado os céus e a terra num sopro, mas ele escolheu quantos dias? Ele escolheu 7 dias, e pode até ser que sejam mais. Nosso Deus ama processos. Eu podia aceitar Jesus e ser transformada, e nunca mais pecar, não podia? Mas ele escolhe o processo dele Jesus sendo formado em mim um dia de cada vez. Então, as possibilidades que Jesus teve, o Filho amado de Deus, de conhecer a Jesus, foi no dia a dia. E eu queria que nós lêssemos um texto, está em Lucas, capítulo 2, versículo 41. Há uma situação, primeira vez que o menino Jesus vai até o templo em Jerusalém. Ele nasceu em Belém, ele cria-se em Nazaré, durante um tempo ele vai para o Egito, e aí ele continua o seu crescimento em Nazaré. E aí tem a primeira festa. Os judeus tinham várias festas, e tinha a festa da Páscoa. E nessa festa da Páscoa, todos iam caminhando para Jerusalém, que ficava num monte, eles subiam até Jerusalém. E a primeira vez que Jesus, aos 12 aninhos, vai para essa festa. E tem milhares de judeus do mundo todo. Imagine esse menino, ele tem por volta de 12 anos, ele já estava conhecendo o Velho Testamento hebraico, ele tem essa mente brilhante, ele está no processo de entender tantas coisas. E também queria trazer um assunto aqui, queridos, Dia das Mães. O que é ser mãe de uma criança perfeita? O que é ser mãe de um menino que nunca pecou? Deus escolheu Maria a dedo. Maria tinha que saber quem ela era, concorda? Maria tinha que saber quem ela era. Maria tinha que saber quem ela era. E a palavra de Deus disse que ela guardava as coisas no coração dela. Maria guardava as coisas no coração dela. Sabe o que significa? Que Maria não ficava falando para todo mundo, não. Olha, estou grávida por causa de um anjo. Olha, José, você pode casar comigo. Está tudo bem aqui, entendeu? Foi um anjo que veio. Sabe o que eu vejo que Maria fazia, queridos e queridas? Confiava que Deus ia fazer o trabalho. Amém? Mães e pais queridos, que lição Maria pode deixar para a gente? Maria confiava que Deus ia fazer o que Ele ia fazer no tempo dele e da maneira dele. Então, Maria, primeira vez, com o filho, com Jesus no templo. E aí, queria que nós lêssemos juntos, versículo 41 até versículo 51. Lucas, Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2, versículo 41. Fala assim:
Todos os dias, os seus pais iam a Jerusalém. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles o percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviram ficaram maravilhados com o seu entendimento, com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava essas coisas no seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E eu queria guardar essas 3 palavras, queridos. Jesus ia crescendo em sabedoria. Jesus ia crescendo em sabedoria. Ele pegava os conhecimentos do Velho Testamento, que ele lia, do hebraico, e ele ia linkando as coisas. E eu queria desafiar-nos hoje de manhã. O nosso assunto é: tu és o meu filho amado. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Nós lemos em Salmo que nós somos entretecidos no ventre de nossa mãe. Nós lemos no 8 que Ele nos deu autoridade. E aí eu queria, nesses próximos minutos, falar um pouquinho sobre esse crescimento. Esse processo de adultecimento. Esse processo que nos dá identidade. Sabedoria. Crescer em sabedoria. Eu li uma coisa muito linda há um tempo atrás, que cada vez que uma pessoa idosa morre, é como se uma biblioteca fosse queimada. Olha que lindo. Cada vez que uma pessoa velha morre, é como uma biblioteca queimada. Porque ter conhecimento é diferente de ter sabedoria. Esse mesmo autor falou que muitas vezes a gente fala que a gente está surfando na internet, né? Surfando. Não, a gente está se afogando na internet, porque é tanta informação, né? Porque a gente quer saber de tanta informação. Tudo bem, tá? Saber as informações, não tem problema. Só que informação não é sabedoria. Nós não surfamos na internet, nós nos afogamos na internet. Com tanta informação desconjunta. Jesus, ele sabia juntar a informação. Ele sabia usar a informação para a sabedoria. E somos desafiados, século XXI, a termos sabedoria, queridos, ou a termos conhecimento. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e pouca sabedoria. Jesus ia crescendo em sabedoria. Aí, a outra palavra que diz que ele crescia em estatura. Para entendermos nossa identidade, precisamos ter a sabedoria que vem de Deus, Provérbios 8. Mas existe uma questão física aqui. Jesus crescia em estatura. E eu quero desafiar vocês, todos nós hoje de manhã. Queridos, como que está a nossa estatura física? Não tem identidade que não passe pelo corpo, porque nós somos seres corpóreos, concorda? Não tem identidade que não passe pelo corpo. Uma pessoa que cresce em sabedoria também tem noções do seu corpo. Jesus Cristo, eu fui estudar aqui, e fala que ele era carpinteiro, mas, na verdade, o pai dele, eles eram artesões. Ele era um homem que tinha musculatura. Oh, glória! Ele era um homem forte. Nos filmes, não fazem jus à parte física de Jesus. Ele e o pai dele pegavam peso, caminhavam, porque Nazaré era uma cidade muito pequenininha, 300 a 500 mil pessoas. Perdão, 300 a 500 pessoas. É tão difícil pensar, né? Aqui de Osasco, né? Quase milhões, mas era um grupo muito pequenininho. Então, eles viajavam muito e carregavam. Não tem identidade que não passe pelo corpo. Jesus Cristo, ele se alimentava bem,
Jesus Cristo, ele fazia exercício e não precisava ir para a academia, por causa do trabalho dele. Já era esse trabalho que usava o corpo. Jesus Cristo sabia crescia em sabedoria e ele crescia em estatura, fisicamente. E aí fala também que ele crescia em graça diante de Deus. Leia a Bíblia e faça oração. Lembra dessa musiquinha antiga? Jesus Cristo crescia em graça diante de Deus. Lia a Bíblia, orava. E ele também crescia em graça diante dos homens. E eu queria falar com vocês, talvez a parte central da mensagem. E eu queria que nós lêssemos juntos. É Mateus, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque dos 12 anos de Jesus até os 30, nós não sabemos nada do que aconteceu. Mas esses próximos versículos deixam bem claro. Mateus, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Fala assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. E o tema da nossa devocional hoje é: tu és o meu filho amado. Meu irmão e minha irmã, nós estamos em Jesus. E Deus disse que ele era esse filho amado. Dos 12 aos 30, nós não sabemos o que aconteceu, mas nós sabemos que houve essa testificação corpórea, que vem: este é meu filho amado. Meu irmão, minha irmã, você se consegue se ver nessa declaração do Deus Altíssimo? Você consegue se ver como sendo este filho amado? Aí o que acontece é o seguinte: dali do batismo, Jesus vai para a tentação. Fica 40 dias. E a primeira área que Satanás desafia Jesus de Nazaré é: se você é filho de Deus. Lembram disso? Se você é filho de Deus. E olha, Satanás, ele não muda a estratégia. Ele continua até hoje questionando você, questionando a mim. Se você é filho de Deus. Para as mães: se você é filha de Deus, por que o seu filho não está caminhando com o Senhor? Para você, pai: se você é filho de Deus, por que você ainda não conseguiu a promoção? Muitas de nós, mulheres aqui hoje de manhã: se você é filha de Deus, por que ainda não conseguiu ser mãe? Dia das Mães é um dia muito rico, mas é um dia muito doloroso para muitas mulheres, concordam? Muitas pessoas estão online hoje e estão tristes, porque não conseguiram ser mães. Muitas mães perderam seus filhos durante essa pandemia, durante esse ano. Então, o Dia das Mães é um dia misto, de muita alegria para muitas e muita tristeza para muitas. Se você é filha de Deus, por que orou tanto e o filho morreu? Por que orou tanto e o filho não está caminhando com o Senhor? Por que orou tanto e o filho resolveu não estudar? Por que orou tanto e aparece esse neto indesejado, ou essa neta indesejada? Meus irmãos e minhas irmãs, amigos, amigas, a pergunta de Satanás continua a mesma. Se você é filho de Deus, por que isto? Se você é filho de Deus, por que aquilo? Mas Jesus Cristo, logo depois do batismo, logo depois de ouvir o próprio Deus falando, ele fala que a palavra de Deus é quem diz. A palavra de Deus é quem diz. Basicamente, Satanás falou: olha, se você é filho de Deus, por que está com tanta fome aqui? Está com 40 dias sem comer? Transforma as pedras em pães. E eu nunca entendi qual era o problema de Jesus transformar as pedras em pães. Porque ele tinha o poder, não tinha? Mas, basicamente, o que Jesus de Nazaré falou para Satanás é: o meu Pai vai cuidar de mim. O meu Pai vai... Eu não preciso cuidar de mim mesmo, porque meu Pai vai cuidar de mim. Amém, queridos?
Consegue ver a beleza disto? Satanás, sim, eu não tenho filhos biológicos, mas Deus cuida de mim. Sim, eu não tenho filhos biológicos, mas eu posso ser mãe, amém? Sim, eu não tenho filho biológico, porque ele morreu na pandemia, mas Deus continua sendo Deus. Sim, eu não tenho filho biológico, que está caminhando com o Senhor, mas antes de ser o meu filho, ele é filho de quem? E Deus vai cuidar, glória a Deus. Consegue ver a beleza da resposta de Jesus de Nazaré? Quando Jesus de Nazaré fala, meu Pai vai cuidar de mim, eu não vou morrer de fome. E se morrer de fome, glória a Deus. Não foi o que Daniel disse? Eu vou seguir a Deus, eu não vou adorar esse ídolo. E se aprouver a Deus, Ele vai me livrar dos leões, da cova dos leões. Não foi o que Ele falou? Eu vou orar, eu vou ajoelhar, porque Deus continua sendo Deus. Quando eu sei quem eu sou, quando eu entendo que Deus diz que eu sou quem Ele diz que eu sou, a vida não fica mais fácil, mas fica mais segura. Não fica mais fácil, mas fica mais segura, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar os meus caminhos até que Ele venha. Queridos e queridas, nesse dia lindo que Deus está nos dando, mas também num dia de muita dor para muita gente, eu saber quem eu sou faz a diferença no resto dos meus anos. Aí, essa questão de saber quem eu sou, de me permitir saber quem eu sou, eu queria passar rapidamente no que eu chamei de identidadiômetro. Identidadiômetro. Eu queria passar em algumas, o que é que prova que eu sei quem eu sou. E eu queria que o pessoal, por gentileza, colocasse o primeiro ponto. Uma das primeiras coisas que me faz saber quem eu sou, que foi muito claro com Jesus de Nazaré, é que Ele dava liberdade de escolha para o outro. Ele não manipulava o outro a fazer o que ele achava que era certo. Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso manipular o outro para fazer o que eu acho que ele deve fazer. Ô, glória! Mães, como isso é difícil. Dar liberdade de escolha. E eu vou falar rapidamente, isso acontece com Jesus. Ele, em capítulo 6 de João, ele prega uma mensagem muito difícil. Ele fala, quer seguir até mim? Olha, vai ser difícil. Vai ser estreito. Aí, muitas pessoas param de segui-lo. A igreja, vai embora. Aí chega os discípulos, ele fala assim, e vocês vão querer me seguir mesmo? Dá liberdade de escolha. Aí eu quero falar um exemplo muito forte, que está pensando nessa mensagem de hoje, veio muito forte no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Jesus deu liberdade de escolha para Judas. Olha como ficou feio. Jesus, o Salvador no mundo, permite que o seu seguidor, um dos 12, se suicide. Consegue ver como isso é denso? Quando eu sei quem eu sou, eu dou liberdade de escolha para o outro. Eu oro, eu peço a Deus, mas eu não fico em cima da pessoa. O pai do filho pródigo, quando ele pede a herança, o pai permite, é um homem adulto já. Para eu saber quem eu sou, quando eu sei quem eu sou, um dos primeiros pontos, eu dou liberdade de escolha. Eu oro, dá para entender? Eu oro. Mas quem tem ouvidos para ouvir? Irmã querida, mãe querida, você pode viver a vida abundante que Deus tem para você, independente da escolha do seu filho, amém? Você, pai amado, você pode viver a vida marital, social, que Deus tem para você, independente da escolha do seu neto, amém? Você vai orar pelo neto? Vai orar pelo filho? Vai, mas você tem uma vida abundante para viver, amém? Você vai viver essa vida abundante, porque você não tem que convencer o outro, porque quem convence chama-se Jesus Cristo. Não fica mais leve a vida, minhas irmãs?
Não fica mais leve, meus irmãos? Identiômetro. Fica mais facinho. Segundo ponto. Jesus, ele tinha serenidade de vida. Ele tinha uma vida contemplativa. Jesus, o Salvador do mundo, começou o seu ministério de tempo integral com quantos anos? Eu falei hoje, quantos? Que nada, 12 foi ali, né? Mas depois eu não acho que ele fez muitos milagres ali, dos 12. O primeiro acho que foi em Caná. Então, ele foi batizado com quantos? Né? Com 30. Jesus, o Salvador do mundo, teve 3 anos de ministério integral. Salvador do mundo. Olha, eu já estou há muito mais tempo, tá? Que Jesus. Tá? Não estou dizendo que a gente tem que parar de... Não é isso, não. Só estou dizendo que a vida, Jesus, o Salvador do mundo, ele teve uma vida contemplativa. Ele olhava os lírios do campo. Ele olhava as aves dos céus. Ele ficava sentadinho, muitas vezes quietinho. Como é que Jesus tinha tempo de fazer tudo isso, gente, sendo Salvador do mundo? Quando eu sei quem eu sou, eu tiro férias. Amém? Quando eu sei quem eu sou, domingo, para muitos de nós, é muito, muito ocupado, mas encontra-se um dia da semana para descansar, amém? Não existe um trabalho que você está tão exaurido e você culpa a Deus. Irmã querida, homens sabem lavar louça. É só deixar a louça lá, um dia alguém lava. Homens conseguem cozinhar, eles não vão morrer de fome. No máximo, eles pedem um iFood. Glória a Deus. Queridos e queridas, homem querido que se mata em casa, que tem também, viu? Nós, mulheres, naqueles dias, conseguimos fazer umas coisinhas também, viu? Você não precisa se matar também, não. Entendeu, queridos? Quando eu sei quem eu sou, eu consigo descansar. Eu consigo tirar férias. Eu consigo ir dormir. Sabe o que eu descobri? Eu descobri uma coisa interessante. Irmãs, descobri uma coisa interessante. Se eu precisar dormir, estiver muito cansada e deixar a louça, ela não vai embora. De manhã ela está lá e eu lavo de manhã. Porque eu sempre achei que eu tinha que lavar à noite. Meia-noite eu lavando louça. Depois eu pensei, mas espera aí. Qual é a diferença de lavar agora e lavar amanhã? Eu estou exausta, estou quebrada. E olha que eu não tenho filhos biológicos, tá? Confessei. Eu posso fazer de manhã. Queridos, ter uma vida contemplativa é cuidar do corpo também. Se eu estou cansada, eu deixo ali que alguém vai fazer, e se alguém não fizer e eu quiser fazer, eu faço depois. Glória a Deus. Terceiro ponto, dessa questão de ter essa parte da minha identidade, Jesus sabia diferenciar o Cronos do Kairos. Eu vou falar bem rapidinho sobre isso. O Cronos é aquele tempo linear, que eu faço isso, faço aquilo, mas tem um Kairos. E eu vou dar um exemplo de Jesus. Está em Marcos capítulo 5. Chega um senhor e fala, minha filha está muito doente, o senhor pode vir e curá-la? Por favor, é Jairo, um homem da sinagoga, um homem poderoso, bem vestidão, arrumadão, lá do povo, sabe? Do povo do centro. E Jesus vai com ele. Só que no caminho aparece uma velhinha muito doente, com fluxo de sangue. E aí, Jesus para, ele quer saber quem tocou. E nesse ínterim, chega alguém de Jairo e fala, olha, a menina morreu. O Kairos, ali de Deus, era a senhorinha velhinha, não era a menininha de 12 anos. Aí depois ele resolve a situação, ele vai e ele cura a menina. Mas eu aprendi muito em Marcos capítulo 5. Existe um Kairos. E o Kairos é maior do que o Cronos. Olha, muitas vezes no nosso trabalho tem tantas coisas que tem que ser feita. E eu descobri que não. Eu contei uma coisa no consultório, apareceu uma senhora, falou, olha, eu preciso de uma sessão urgente, porque eu estou muito mal.
E eu me lembro que o meu consultório é na Vila Mariana, eu moro aqui em Osasco. Eu falei, tá, pode tal hora totalmente conveniente, fim de semana. E eu me lembro que eu fui, acho que era um sábado, às 5 horas da tarde. Eu tinha plano com meu marido, mas eu fui, né? Porque aquela senhora, né, estava desesperada. Eu fui até lá. E ela chorou, ela falou, olha, meu marido me deixou, eu tenho 4 filhos, eu não tenho trabalho. E ela chorava. E eu falei para ela, então, olha, mas quando foi isso? Ela falou, faz 10 anos. 10 anos. 10 anos, o marido, acho que o ex-marido já tinha casado, já tinha filho, e ela ainda não tinha perdoado, não tinha continuado a vida dela. E eu saí de Osasco para Vila Mariana. Deixei de fazer o encontro com meu marido naquele jantar. Queridos, saber o que é Kairos e o que é Cronos. Se eu entendesse, eu usei o Cronos ali, mas era para ter usado o Kairos. Ficou 10 anos, dá para ficar até segunda-feira, que eu vou para o escritório mesmo? Não, saí daqui, entendeu? E nós vivemos atrás do Cronos, das situações. Irmã querida, você é mãe, você, como avó, cuida desses filhos quando for conveniente, amém? Porque você ainda tem teu marido, teu velhinho, entendeu? Se há uma necessidade que você tem que cuidar dos seus netos, amém, Deus vai te dar graça. Mas eles têm mãe, eles têm pai. Não assuma para você o que não é teu. O teu filho e a tua filha têm que crescer também, amém? Saber a diferença do Cronos, saber a diferença do Kairos. O outro ponto e é o penúltimo, nosso Senhor Jesus Cristo, quanto à sua identidade, ele sabia interdependência. Ele chamou 70, lembra? Ele chamou 70 para fazer a obra dele. Dos 70, ele tinha os 12 mais próximos. Dos 12, ele tinha os 3, Pedro, Tiago e João. E dos 3, ele tinha... Quem era do mais próximo de Pedro, Tiago e João? João. Jesus Cristo, ele tinha interdependência. Jesus Cristo não caminhava sozinho. Quando ele estava à cruz, ele tinha os 12 lá. E ele, mais perto, ele tinha os 3. Mas Jesus Cristo, ele era uma pessoa que caminhava com gente. Hoje, o pastor falou sobre isso, não é não? Eu quero que vocês conheçam a Deus, mas conheçam pessoas. O abraço de Deus através do abraço do outro. Eu queria dizer que, para que a gente saiba quem a gente é, nós precisamos dos nossos grupos de apoio, amém? Nós precisamos dos nossos 70, dos nossos 12, dos nossos 3, mas se não der para ter nenhum dos outros, tem aquele um. Homem, não caminhe sozinho, tem um outro homem para caminhar com você. Mulher, não caminhe sozinha, nós não damos conta. Nós precisamos de uma outra mulher caminhando conosco. E por último, queridos, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha vulnerabilidade. Para que eu saiba quem eu sou, eu preciso falar dos meus sentimentos. E o versículo que eu tenho para esse é João 11:35. Quando eu era novinha, eu fazia parte de uma igreja aqui em Osasco, e tinha concurso de quem decorava mais versículo bíblico. Vocês são dessa época? Lembra, mais ou menos? Que, espadas no ar e tal. Não tinha nada a ver, né? Peguei o versículo rápido. Mas tudo bem. Eu sempre ganhava os concursos de versículo bíblico. Sabe por quê? Eu guardava esse aqui para o último. Quando outra pessoa tinha acabado os versículos decorados, eu vinha começa. E hoje em dia eu olho para esse versículo que eu ganhava os concursos bíblicos e eu fico com o coração partido, porque é um versículo extremamente curto, o menor versículo da Bíblia, mas talvez os versículos que mais pesam, porque Jesus chorou. E como adolescente, eu nunca pensei no que é um Deus que chora. O evento aqui tem a ver com Lázaro, o amigo dele morre, e Jesus chora. Para que eu saiba quem eu sou, eu preciso ser alguém que sabe identificar as emoções. Alguém que sabe chorar. Chorar é para gente grande. Porque aquela pessoa
que acha que sabe de tudo, que conhece tudo, aquela mãe durona, ela vai ter algum problema eventualmente. Ter alguém com quem chorar. Pode ser o teu marido, pode ser a sua discipuladora, mas nós mulheres, nós mães, e vocês homens, vocês pais, precisam de alguém com quem vocês possam chorar, porque Jesus o fez. Em várias situações nas quais Jesus chamou os mais próximos, ele era Deus, mas ele era o homem. Essas questões que eu falei, essas últimas questões falam onde é que nós estamos. Tu és o meu filho amado. Mas, queridos e queridas, se nós somos esses filhos amados de Deus, nós podemos, de Jesus, nós podemos trabalhar essas áreas. As áreas que eu falei foi dar liberdade de escolha. Pensa um pouquinho. Pensa naquela pessoa que você quer tanto que aceite Jesus. Pense qual é a pessoa que você não está dando liberdade de escolha. E entregue a Jesus de Nazaré. Pense hoje de manhã, quem é? É um neto? É um cônjuge, é um vizinho, é uma sobrinha. Quem é que você tem dificuldade em deixar que ele vá para onde ele escolher ir? Você ora, mas você entende que essa pessoa vai responder a Deus de Nazaré. Segundo o que eu falei, a serenidade de vida. Querido e querida, nós aqui de Osasco, tem tanta coisa bonita em Osasco também, não tem? Tantas coisas bonitas. Ou em São Paulo, que está pertinho, temos serenidade de vida, ou vivemos com um maldito celular, 24 horas por dia respondendo e-mail, olhando as nossas mídias. Eu sei quem eu sou quando eu tenho serenidade de vida, o verde, a água, o belo. Nós sempre estamos correndo atrás de quem nos interpela. Nós, mães, vocês, pais, estão sempre correndo atrás de alguém que na verdade, já está sofrendo há 10 anos e que a gente sai da casa às 3 da manhã. Nós temos pessoas com quem caminhamos. Irmã, tem alguém, qual é a mulher com quem você caminha, com quem você fala as suas dores? Vocês, homem, que mentira que homem não chora. Que mentira. Que mentira. Você pode tirar assim, meu irmão, Jesus chorou. Paulo chorou, vulnerabilidade. E, por fim, nós falamos sobre essa interdependência. Queridos e queridas, o desafio hoje de manhã é que nós entendamos que nós somos filhos e filhas amados e amadas de Deus. A nossa identidade não é o carro que nós dirigimos. A nossa identidade não é o cônjuge que nós temos. A nossa identidade não é a profissão que nós temos. Se tiver carro, um bom cônjuge e uma boa profissão, amém. Mas não é o que nos define. Dá para entender? Porque o que nos define não está fora de nós. O que nos define não está fora de nós, não é o carro, não é a casa, não é onde nós moramos, não é nosso cônjuge. O que nos define é que Deus diz que eu sou. E Deus diz que eu sou. Deus diz que eu sou. Não é lindo isto? Uma vez que eu sei quem eu sou, as atrocidades da vida podem me pegar. Elas vão me pegar. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar-me até a volta dele. Dá para entender a beleza disso, meu amado irmão, minha amada irmã? Deus diz que você é filho. Deus diz que você é filha. Amada mãe, que você está aqui com os teus filhos, ou talvez sem os teus filhos, talvez nunca teve filhos, talvez filhos, você pode apreciar o Dia das Mães. Você que está online, você que talvez nem consegue mais ir para a igreja no Dia das Mães, porque fica aquela história de mãe, você não consegue ser mãe, mas glória a Deus, você não precisa ser mãe biológica para ser mãe. Nós não precisamos ser mães biológicas para sermos mães, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, termina a nossa meditação hoje de manhã, desafiando você a falar. Quando o inimigo vem, mas se você é filha, é porque você fala, a Deus pertence. Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar de mim.
Eu não vou cuidar dessa situação. Eu não vou transformar as pedras em pães, porque Deus vai cuidar de mim. Eu não vou atrás desse filho. Eu vou orar por ele, mas Deus vai cuidar dele. Eu não vou fazer tal coisa, porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. Eu não vou trapacear nesse trabalho para conseguir uma promoção, porque Deus vai conseguir, Deus vai cuidar de mim. Percebe a diferença? Eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar os meus dias até o final. Que a graça do Pai possa nos ajudar a entender que nós somos filhos e filhas amados e amadas de Deus, e que nossa identidade não vem de fora para dentro. A identidade que eu tenho é o que Deus diz que eu sou, para a honra e glória dele. Muito obrigada.